Então nós temos o quê? Nós temos que buscar que a vontade do Pai seja feita, porque Ele sabe, Ele é o detentor das leis, Ele tem o efetivo conhecimento. Muitas vezes nós falamos assim, não pode ser assim, se eu fosse Deus ia ser diferente. Claro que ia ser diferente, nós nunca seremos deuses. Né? Nós nos aproximaremos sempre dele, mas sempre seremos criaturas. Qual é a nossa arrogância, a nossa petulância de achar que nós podemos escolher melhor o destino das coisas, o fluxo dos acontecimentos, do que ele faz? Né? Então, seja feita a tua e não a minha vontade. O que nós devemos pedir é que a minha vontade melhore, que as minhas intenções se qualifiquem, que o meu desejo se espiritualize para que eu possa compreender melhor qual é a tua vontade. Né? E ele coloca mais, que esta vontade seja feita onde? Na terra ou no céu? Ou seja, aqui, no nosso plano encarnado, nas cercanias da terra, em todo o universo onde há inúmeras moradas do Pai, né? Da casa do Pai. Jesus não se esquece de que nós precisamos de sustento. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós temos o direito de pedir, claro que sim. O sustento de toda a natureza, não apenas o sustento material que precisamos para garantir condições de sobrevivência física no planeta, e precisamos também do sustento espiritual. Então nós precisamos do pão da vida, em todo sentido, no sentido mais amplo. Então precisamos pedir, sim, e ele nos abastece com isso. E aqui está um ponto delicadíssimo. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Será que nós temos perdoado aos nossos devedores? Já falamos de uma outra vez aqui longamente sobre o perdão. Né? Será que nós estamos realmente perdoando? O perdão é importante? É. Por quê? Porque à medida em que nós perdoarmos, as portas do perdão se abrirão para nós. É desta maneira que nós conseguiremos receber o perdão. Esta é uma lei. E Jesus é extremamente incisivo quanto a esse fato, conforme nós vamos ver um pouquinho mais adiante. E ele termina: não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, me ajuda para que eu possa fazer aquilo que o Cristo mesmo nos ensina em outro momento. A orar e vigiar, para que eu tenha proteção no meu campo espiritual. Proteção essa que não depende de amuletos, não depende de sinais, não depende de palavras mágicas ou artificiais. Depende da construção íntima que nós fazemos no nosso campo pessoal, no nosso campo das emoções, dos pensamentos e dos desejos. Né? Então Jesus coloca, são poucas palavras, tudo aquilo que nós precisamos em termos de oração está aí. Esta é a oração por excelência. Né? Se nós buscarmos, tem orações que são lindas. Né? Nós conhecemos algumas. Tem pessoas que têm facilidade para orar. Nós às vezes escutamos, ficamos encantados. Nenhuma oração é tão perfeita e tão concisa como essa. Jesus ensina a lei do perdão e complementa de forma direta da seguinte maneira, no versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Mas quer dizer que Deus fica fazendo essa brincadeirinha igual nós fazemos com os outros, faz com a gente? Não é por aí. Jesus não está dizendo com isto que Deus possui os sentimentos desequilibrados que nós possuímos. O que ele está nos dizendo é que no momento em que nós perdoarmos, nós estaremos habilitados a receber o perdão. Ele está definindo aqui uma lei. Está falando desta forma para que fique claro, para que não haja nenhuma dúvida. Se eu perdoar, eu merecerei o perdão. Se eu não perdoar, eu não merecerei o perdão. Não ao sabor de um Deus que muda de opção ou que pode ser parcial. Não, de forma alguma.
mas ao sabor da lei, né? Ou segundo as bases estabelecidas pela lei. E essa é uma delas, é a lei do perdão. Nos versículos 16 a 18, Jesus fala do jejum. O jejum era utilizado como uma prática religiosa naquele tempo, né? Então era comum se jejuar, imaginava-se que isso trazia possibilidades de crescimento espiritual. Vamos ver o que ele nos fala. Quando jejuardes, ou seja, o jejum era uma prática comum. Não vos mostreis constritados como os hipócritas. Veja, Jesus falando outra vez, batendo firme na hipocrisia. Porque eles desfiguram seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mais uma vez, uma condição semelhante àquela primeira. Então eu vou jejuar. Mais do que isso, eu vou mostrar o meu rosto desfigurado. Eu vou talvez até pintar olheiras para alguém chegar e falar, nossa, ele está jejuando há muitos dias e profundamente. Que valor tem essa pessoa? Valor nenhum. Eu estou apenas, se fizer isto, com esta intenção, eu estou apenas querendo o reconhecimento dos meus pares, o reconhecimento das demais criaturas, simulando aquilo que eu não sou. Portanto, eu não mereço nada mais do que aquela recompensa que já estou tendo, né? Então é necessário nós pensarmos o seguinte, de que jejum nós precisamos? A prática do jejum é uma prática religiosa hoje? Não. Nós precisamos jejuar de quê? Maus pensamentos, violência, corrupção, maledicência, julgamento precipitado e vai por aí afora. Nós sabemos muito bem quais são os nossos problemas. Portanto, precisamos identificar. Eu estou perdendo o equilíbrio em tal coisa. Por exemplo, eu estou falando muito mal dos vizinhos. Opa, eu preciso fazer o jejum da fala, né? Eu preciso evitar este tipo de coisa. Puxa, no trabalho, analisando os meus últimos dias, nossa, eu estou me envolvendo em tanta conversa fiada que não presta para nada. Opa, então eu preciso do jejum da conversa. Eu preciso observar o que é que eu tenho conversado. Será que eu estou aproveitando os instantes que eu tenho de me comunicar com os meus semelhantes? André Luiz nos diz que dificilmente alguém consegue aqui na Terra mais do que 10 minutos de fala proveitosa, né? Ele coloca isso, se não me falha a memória, é no livro Nosso Lar. Então nós precisamos de violência. Tem violência espalhada para todo lado. Não só essa violência explícita que fica aí na capa dos jornais, na primeira folha, não, mas todo e qualquer tipo de violência. A corrupção, que é uma prática corrente, infelizmente, em muitos países. Não preciso ir longe para dar nenhum exemplo a respeito de um país que ainda tenha fortemente a corrupção. Nós precisamos jejuar disso, para que nós possamos, então, aproveitar as experiências que se apresentam como um elemento de evolução, de crescimento, de aprimoramento da nossa condição. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, não fizermos o nosso aprimoramento, nós não conseguiremos chegar naquilo que mais queremos, que é a felicidade. A felicidade não é uma conquista externa, não é algo que vem de fora para dentro. É uma conquista interna, é uma produção nossa, cotidiana, no dia a dia, jejuando do que é ruim, dando incentivo naquilo que é bom, aprimorando o pensamento, cuidando da maneira como vamos responder o outro, como vamos reagir a agressões, e vai por aí afora.